Nós vamos ler o texto de Cantares de Salomão, no capítulo 2, versículos 10 ao versículo 15. Nós vamos usar todos os textos hoje na NVI. Muito bem. Preste atenção na leitura e me acompanhe para que nós possamos ter um bom discernimento daquilo que nós vamos falar. O meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Aparecem flores sobre a terra, e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba, que está nas fendas das rochas, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me o seu rosto. Deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Apanhe para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Palavra de Deus que edifica a nossa vida, e tendo sido lida, todo o povo de Deus a uma só voz diz: Amém. Amém. Glória a Deus. Esse texto é muito precioso, como todos os textos da palavra de Deus, né? Claro que alguns irmãos têm o seu texto predileto, isso é natural. Mas isso também não quer dizer que os outros textos não sejam importantes. Toda a palavra de Deus é importante. E essa em especial, ela demonstra numa simbologia o encontro do noivo e da noiva, simbolizando Cristo e a igreja. Alguns vão dizer que a noiva é Israel, mas não é não. A noiva é a igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Dos versículos 10 até o versículo 14, nós nos deparamos com um contexto de alegria, encanto e empolgação da parte do noivo. O noivo está feliz, porque vem se encontrar com a sua noiva. O noivo convida a sua amada a sair do seu esconderijo e ver a maravilha que ficou os campos após passar o inverno, o tempo mais frio, o tempo mais difícil. Até que, de repente, no versículo 15, a esposa chama a atenção do seu amado para as raposas e seus filhotezinhos, que entram nos vinhedos e causam uma devastação. São as famosas raposinhas. Raposinhas soltas numa vinha em flor, fazendo um tremendo de um estrago. A noiva sabia do poder devastador desses pequenos animais. As raposinhas são o único ponto negativo em todo o contexto que nós lemos dentro desse texto de Cantares. A Bíblia diz que elas destroem, que elas devastam, que elas arrasam as vinhas em flor. É o que diz o texto. E estavam em flor porque iam começar a dar os seus frutos, momento de fertilidade que está para acontecer. E as raposinhas passam por debaixo do cercado, que é feito para as raposas maiores. E dentro daquele campo, dentro da vinha, ela começa a destruir tudo que vê pela frente. Raposa é um animal pequenininho, muito parecido com um cachorro, né? Aliás, ele é da família dos canídeos, né? A raposa é um canídeo. É um animal muito astuto. Ele é muito esperto. Eu não sei se você sabia, mas a raposa é tão esperta que quando os cães estão caçando ela urina para confundir o olfato dos cachorros, de tão esperta que ela é. E fazendo isso, elas atrapalham os cachorros que saem em sua caça.
é a esperteza delas, são animais que sabem se virar muito bem sozinhos. Uma raposinha, ela já não é mais dependente dos seus pais. Depois de pouco tempo, ela se torna independente. E algumas religiões no mundo, não só o cristianismo, mas outras religiões e culturas no mundo, veem esse animalzinho como a personificação da falsidade, da trapaça, e é isso e é assim que muitos veem. Para nós, no contexto desta passagem que nós acabamos de ler, ela simboliza não outra coisa, senão os próprios demônios. Naquele contexto, aquelas raposinhas simbolizam demônios, que por ordem de Satanás buscam destruir a igreja, que é a vinha do Senhor. E nós precisamos entender isso. Satanás é muito astuto, e a gente sempre fala disso. E ele costuma atacar a igreja com suas raposinhas. E raposinhas, se você fizer uma aplicação para nós aqui na igreja, são coisas pequenas, que normalmente ou aparentemente não causam dano. Eu acho que quando os agricultores viam as raposas grandes, se preocupavam com as raposas grandes, e viam os filhotinhos, né? Uma raposa grande tem 40 centímetros, o filhotinho deve ser menorzinho, e não se preocupavam, mas era aquele pequenininho que ia fazer o estrago. Aparentemente elas não causam danos, o diabo ele manda as suas raposinhas, e aparentemente, muito embora não causem danos, nós sabemos que é mentira, porque elas causam muitos estragos. É sobre isso que eu vou falar hoje. Existem muitas situações que acabam invadindo as nossas vidas, e a igreja, e situações que às vezes não damos tanta importância, sabe por quê? Porque são situações pequenininhas, são coisas simples de lidar, são coisas pequenas. Mas eu quero afirmar para você nessa noite, Deus deseja que cada um de nós espante as raposinhas da sua própria vinha. Amém? É o desejo de Deus. Então, está decretada nesta igreja, a partir de hoje, a caça à raposa. Nós decretamos a caça à raposa. E eu quero dizer que Deus já nos deu todas as armas que nós precisamos ter, que são armas espirituais. Nós não precisamos de arma de fogo, não precisamos de cachorros, caçadores para poder alcançar esses animais, porque espiritualmente nós temos armas que Deus nos dá, com as quais nós podemos vencer todas as investidas do diabo, sejam elas grandes ou sejam elas pequenas. Nós temos que apanhar e neutralizar essas raposinhas. Nós não podemos deixar que elas devastem a vinha do Senhor de nossa própria vida, a vinha que está em flor. Nossa vida espiritual pode muito bem ser comparada a uma vinha que está em flor. E as raposinhas, como já disse, são coisas pequenininhas. E às vezes aos nossos próprios olhos, além de serem pequenas, são coisas insignificantes, que se não forem tratadas, elas danificarão as flores da nossa vinha, impedindo assim a frutificação e a multiplicação. Eu poderia aqui falar de várias raposinhas, né, e discorrer sobre cada uma delas. Por exemplo, assistir determinadas novelas e filmes indecorosos, isso é uma raposinha. E aí agora vai entrar o conceito do nada a ver, né? Muita gente vai falar, nada a ver, pastor, é o conceito do nada a ver. Não tem um conceito mais diabólico na igreja do que esse, nada a ver. Nada a ver, pastor. Né? Assistir novela, filme indecoroso, BBB, pelo amor de Deus, meu irmão. BBB não é coisa de crente, não. Deixa esse negócio para lá. Ficar gritando com seus filhos,
desobedecer os seus pais também, deixar de vir nos cultos da igreja, usar determinadas roupas que são provocantes. E isso é tanto homem quanto mulher. São raposinhas. Discutir com o cônjuge não é raposinha, mas não pedir perdão é. Tem gente que discute, e isso acontece, e depois das discussões o que nós precisamos pedir é perdão para o nosso cônjuge, a fim de não permitir que as raposinhas entrem na nossa vida conjugal. Preguiça, gente que gosta de dormir demais. Não cumprimentar os irmãos, desanimar por qualquer motivo, isso também é uma raposinha. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Existem outras que são mais complexas. Na vida cristã, por exemplo, não orar é uma raposinha, não ler a Bíblia, criticar a visão de Deus. Às vezes Deus dá uma visão, e Ele dá a visão à igreja através do seu pastor. E aí eu não estou legislando em causa própria. O meu papel é isso, é ser o porta-voz de Deus para trazer à igreja a visão. E tem gente que critica, bate de frente com a visão de Deus que é dada pelo pastor à igreja. Não entregar dízimo, não entregar ofertas, faltar aos cultos constantemente, cobiçar o cônjuge alheio. Isso nessa igreja aqui não tem não, mas nas igrejas por aí está cheio. Um ficar de olho na mulher do outro, uma ficar de olho no marido do outro, isso é ruim. Ser rancoroso, não se reconciliar com o seu irmão, voltar a vícios dos quais foi libertado. Tem gente que volta para os vícios, foi libertado por cigarro, dali um tempo vem o conceito do nada a ver e vai fumar um cigarrinho. Deixou a bebida, daqui a pouquinho vem o conceito do nada a ver, vou tomar uma cervejinha. Não, só o vinho. Eu vou tomar um vinho, só que em vez de tomar um vinho, toma um vinho a cada meia hora. E aí começa a ficar complicado. Achar que é mais espiritual do que os outros também é uma raposinha. Porque aqui ninguém é mais espiritual do que ninguém. Tem aquele que é menos espiritual. É aquele que não tem compromisso com Deus. Não se esforçar para conhecer a palavra de Deus e não dar um testemunho cristão a outras pessoas. Você percebe quanta coisa nós poderíamos falar quando pensamos nas raposinhas? Mas eu escolhi 4 questões que eu preciso destacar aqui, que são importantes. Mais importantes, inclusive. Todas as outras são importantes, mas tem algumas que vêm de forma dissimulada. Todo mundo sabe que cobiçar a mulher do outro é pecado, é raposinha. Todo mundo sabe que não orar é pecado. Porque não orar é pecado, viu, meu irmão? Olha aqui para mim, não orar é pecado. Se você tem um relacionamento com Deus, você tem que conversar com Ele. E o crente conversa com Deus orando. Não ler a Bíblia é pecado. Todo mundo sabe disso. Mas existem algumas questões que precisam ser trabalhadas, porque elas são pequenas, mas a gente não pode esquecer que todas as coisas grandes nascem pequenas. Não é assim? As coisas não nascem grandes, elas nascem pequenas. E por isso as coisas pequenas precisam ser valorizadas. Nós precisamos prestar atenção nelas. Olha o que Paulo diz aos Coríntios e aos Gálatas sobre isso. Em 1 Coríntios 5,6 ele diz: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Aos Gálatas ele fala a mesma coisa, um pouquinho de fermento. Não precisa de muita coisa não, estraga a massa toda. Um pouquinho de fermento. E nós precisamos nos lembrar que coisas pequenas podem nos fazer tropeçar, podem nos transportar e nos fazer viver grandes prejuízos, são coisinhas pequenas. Tiago fala a esse respeito com muita propriedade, quando ele se refere àqueles fariseus que diziam que guardavam a lei, aqueles que são santos demais. Lembra que eu falei lá atrás que querer ser mais santo do que os outros também é uma raposinha? E tem alguns santos demais que acham que guardam a lei. E aí quando o Tiago nos fala a esse respeito, ele fala
e nos coloca numa situação de dramaticidade. Não nós, mas aqueles que acham que guardam toda a lei. Tiago 2,10 diz assim: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, tornou-se culpado de tudo. Pequenas coisas, irmãos, podem nos fazer tropeçar em coisas grandes. Às vezes nós subestimamos o poder das pequenas coisas, de como elas podem trazer prejuízo para nós. Veja que foi um pequeno animal que trouxe o maior prejuízo da humanidade, foi uma serpente. E Paulo, falando aos Coríntios, em capítulo 11, versículo 3, diz assim: o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Um pequeno animal no meio de tantos. E pequeno. Uma serpente não é uma cobra tipo essas cobras gigantescas aí de 6 metros, 9 metros. Serpente é uma cobrinha pequena. Todo mundo sabe que é uma cobrinha, uma serpente, né? É uma cobrinha pequena. E foi a serpente que enganou. Em Samuel, capítulo 17, dos versículos 32 ao 47, quando nós vemos o evento ali dos inimigos de Israel, dos filisteus tentando vencer Israel, é o menorzinho deles, Davi, que faz toda a diferença, e nós conhecemos a história. Davi foi lá, olhou para o grande filisteu, e derrubou aquele camarada. Golias foi para a vala, não adianta ser grande. Foi um pequenininho que foi um obstáculo na vida dele. Nós precisamos aprender, irmãos, e aprender de uma vez por todas. Preste atenção no que eu vou falar. O diabo, ele vive ao nosso redor tentando nos enganar o tempo todo. Nunca se esqueça disso. 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele não desiste. Não desiste. Ele vai lançar grandes tentações, mas vai lançar raposinhas também. Coisas pequenas. Coisas que se enquadram no conceito do nada a ver. Cuidado com esse negócio de nada a ver, viu? Cuidado com isso é um perigo. O que o diabo faz e o seu projeto de vida é derrubar o crente. É o que ele quer fazer. Ele não pode derrubar Deus. Então ele busca derrubar o crente. O diabo investe a vida toda dele para poder nos derrubar, para poder prejudicar a nós e quem sabe um dia poder chegar diante de Deus e falar lá, está vendo? Falei que não ia dar certo. Só que ele está repreendido, porque o maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. A função do diabo é a mesma do falso pastor, de João 10, né? Lá em João 10 diz que o falso pastor ele vem roubar, matar e destruir. O diabo ele tem esses objetivos. Ele vem roubar, matar e destruir. Aliás, é ele quem instiga o falso pastor a ser um falso pastor. Quantas pessoas estão enganadas por falsos pastores por aí? Que pregam mentiras e que por conta disso levam tantas pessoas para lugares que nós não queremos ir. Existem coisas pequenas, queridos, como as pequenas raposas, que podem trazer prejuízos, eu vou arriscar dizer até eterno, para muitos de nós. Eu quero citar, além das questões que eu já citei, as 4 que eu separei, que são muito comuns na igreja, infelizmente. São as mais comuns da igreja. A primeira que eu quero citar é a raposinha da fofoca, a chamada maledicência. Preste atenção, irmãos. Fofoca é uma raposinha que as pessoas normalmente não se incomodam muito com isso, não. Muito pelo contrário, as pessoas, ao invés de se incomodar com a fofoca, muitos acabam se envolvendo com a fofoca e se tornam fofoqueiros também.
A fofoca, tal qual a raposinha, a raposa pequena, é um perigo muito grande para a vida, para a vinha da nossa vida, de todos nós. A fofoca é um veneno, queridos. Um veneno que estraga, um veneno que mata, um veneno que acaba com uma plantação inteira. Uma fofoca. A fofoca, ela causa aborrecimentos. Ela causa inimizades, ela traz problemas que às vezes são problemas que duram para a vida toda. Jogar uma fofoca é fácil, recolhê-la vai ser difícil. É igual um fake news. Um fake news é muito difícil. Eu me lembro de uma situação lá no Espírito Santo que eu vivia há muitos anos. Numa reunião da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, um determinado candidato a um cargo político lançou na rede uma palavra dizendo que os batistas do Espírito Santo estavam apoiando a campanha dele. Ele lançou essa palavra. Na primeira reunião que teve na Assembleia, que nós estávamos tendo, alguém pediu pela ordem e questionou, e o cidadão se retratou, mas o estrago já estava feito. Já foi para a rede, todo mundo viu, os batistas estão apoiando, então eu vou apoiar. E ele foi eleito. Ele foi eleito por força de uma fake, uma mentira, uma fofoca que foi lançada. A fofoca, ela pode trazer, muito embora, por menor que ela seja, ela pode trazer um problema gigantesco. 1 João capítulo 2, versículo 9 e 10, nós lemos: aquele que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Se você ama o seu irmão, nunca faça uma fofoca com o nome do seu irmão. Nunca. Que isso esteja longe de cada um de nós. E para piorar as coisas, eu quero dizer que muitas pessoas ficam ao redor do fofoqueiro. Muitas pessoas param para ouvir e dão audiência ao fofoqueiro. E digo uma grande parte, para não generalizar, não são todos, mas uma grande parte, infelizmente, dentro desse contexto do fofoqueiro, só tem um objetivo: fomentar aquela fofoca. Aumentar aquela fofoca, fazer aquela fofoca ir adiante. E aí você sabe, tem aquele ditado popular que diz: quem conta um conto, aumenta um ponto. Cada vez que a fofoca é transmitida para outro, ela é aumentada e sempre vai ficando pior. A fofoca, queridos, ela mata relacionamentos. 1 João 3,15. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Fazer fofoca é matar o seu irmão, porque ninguém faz fofoca de alguém que ama. Você consegue imaginar alguém fazendo fofoca de alguém que ama? Normalmente a fofoca é para alguém que a pessoa tem dificuldade. E aí traz grandes transtornos. Então, vamos acabar com a raposa da fofoca. Uma segunda raposa pequenininha, que pode trazer grandes prejuízos em todo um contexto, quer seja religioso, quer seja social, quer seja de trabalho, qualquer um, é a crítica. A crítica é uma raposinha também. E crítica aqui significa examinar ou julgar, censurar, notar perfeição e defeitos, dizer mal de alguém e daí por diante. Isso é crítica. Crítica. Lamentável ter que admitir, mas normalmente quem critica muito o faz por um motivo muito simples: é inveja, ciúme. E vem dizer: não, meu irmão, a minha crítica é construtiva, viu? Construtiva coisa nenhuma. Uma crítica construtiva, ela é feita em amor. Não é apontando o dedo. Não é buscando os defeitos, até porque diz, né, uma pessoa, quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 apontados para você aqui.
Aquilo que você fala do outro, você também pode fazer a qualquer momento. Crítica construtiva é muito difícil de se consolidar. Muito embora todos os críticos de plantão sempre usem esse argumento. Mas é mentira. Esse negócio de estou te criticando por um bom motivo, é uma crítica construtiva, a maioria das vezes é mentira. Em alguns momentos pode até ser verdade, mas a maioria das vezes é mentira. Infelizmente, o crítico é invejoso, é fofoqueiro, ou é alguém que quer apenas prejudicar o bom andamento de uma pessoa. Quer um exemplo na Bíblia? Eu vou te dar um exemplo na Bíblia. Marcos capítulo 7, dos versículos 1 ao versículo 9. A Julinha vai jogar ali e você pode me acompanhar. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vindo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar copos, os jarros, os vasos de metais e até mesmo as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros e os copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essa. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Está invalidada, porque o grande mandamento de Deus é o amor. Ao invés de criticar, eu tenho que amar. Eu quero falar alguma coisa, eu quero orientar o meu irmão, vou fazer isso em amor. Não vem que esse negócio de uma crítica construtiva, isso é conversa fiada. Principalmente se for publicamente. Aliás, publicamente. E muitos criticam pelas costas. Diz que é crítica construtiva, mas nem fala para a pessoa. Nesse caso aqui, estavam criticando os discípulos. Eram pessoas que estavam presas a tradições e não conseguiam enxergar as coisas novas, estavam invalidando a palavra de Deus, era pura maledicência. Essa crítica era maledicência. E a maledicência é o resultado final da crítica. Dentro de um contexto cristão, sabe para onde isso vai levar? Para a cegueira espiritual. Porque busca de alguma forma invalidar a palavra de Deus. Nunca critique alguém sem que haja no seu coração o real motivo de abençoar essa pessoa. Não queira ser mais santo do que ela, não. Colocando diante dela a sua própria santidade. Que na maioria das vezes essa própria santidade não passa de religiosidade. E pelo contrário, ela precisa ser criticada. E as pessoas amam tanto que não fazem isso. E mesmo assim, se você quiser criticar alguém, que seja em amor. Não seja acusador. O papel de acusar é do diabo. E ele não precisa de nossa ajuda. Ele sabe fazer isso muito bem. Fica metendo o dedo na cara dos outros, não, meu irmão. Deixa o diabo cumprir o papel dele e cumpra o seu amor. Ame o próximo, como a si mesmo. Terceiro lugar, a terceira raposinha que eu quero citar. É outra pequenininha, mas da mesma forma perigosa. É a inveja.
Ah, meu Deus do céu! A inveja é terrível. A inveja é um monstro, na realidade, que está disfarçado de raposinha. Normalmente, o invejoso não prospera. Sabia disso? Invejoso não prospera, sabe por quê? Porque ele está mais concentrado na prosperidade de outras pessoas do que em construir alguma coisa para si mesmo. Então ele não vai prosperar nunca. Ele vai marcar passo, sem sair do lugar. O invejoso está sempre descontente, nunca fica satisfeito com o que ele tem. É uma raposinha, pequenininha, mas muito perigosa, e que pode acabar com a vida de uma pessoa. O invejoso, ele não consegue perceber que Deus abençoa cada um da forma que Ele quiser. É Deus quem dá as bênçãos sobre a nossa vida. E o que nós precisamos fazer é nos alegrar com a prosperidade dos nossos irmãos. E não criticá-los. Não ter inveja deles. Esses dias uma irmã muito querida, nossa, aqui dessa igreja, eu não vou citar o nome, veio até mim e falou com muita tristeza que uma pessoa de outra igreja disse o seguinte para ela: por que vocês entregam o dízimo na igreja? Para o pastor andar de carro novo? Alguém falou isso para ela. E ela ficou muito triste. E certamente a pessoa que falou estava fazendo alusão ao carro novo que eu comprei esses dias. De fato, eu comprei um carro novo. Por sinal, comprei um carro novo gastando economias, porque eu guardo dinheiro a vida toda. A Rai sabe disso. A vida toda a gente guarda dinheiro para em algum momento podermos ter algum patrimônio. E eu disse para essa irmã o seguinte: não fique triste, minha irmã, e nem questione essa pessoa. Certamente essa fala dela foi um resquício de inveja. Eu não comprei um carro novo por causa dos dízimos da igreja. Aliás, quando eu cheguei nessa igreja 4 anos atrás, eu cheguei aqui com um carro novo. Meu carro não tinha nem 1 ano de uso ainda quando eu cheguei aqui. Os irmãos sabem disso. A única coisa que eu fiz trocando de carro foi atualizando o meu patrimônio, que eu sugiro a todo mundo que faça. Quanto mais demora para trocar o carro, é pior. A gente tem que atualizar o nosso patrimônio. E graças a Deus, como eu tinha um carro novo, eu tinha que atualizar para outro carro mais novo. Eu não ia trocar um carro novo por um carro mais velho. Óbvio que não. Isso não seria atualizar. Atualizei o meu patrimônio, que mesmo não sendo grande, eu tenho o dever de zelar por ele, porque é presente de Deus, é dom de Deus. Patrimônio que nós temos é um presente de Deus. E isso deveria trazer alegria ao coração das pessoas. Que bênção! Pastor está de carro novo, glória a Deus, que alegria! E não deveria trazer tristeza, nem inveja ao coração de ninguém. Eu, particularmente, me alegro com a prosperidade dos meus irmãos. Quando o Marcos encostou pela primeira vez o Corolla novo dele ali, eu vibrei. Vibrei de alegria. Raniel está feliz com o Corollazinho dele e eu vibrei também de alegria, com a alegria do Raniel. E assim com todo mundo, eu vibro de alegria. Quando eu vejo os irmãos crescerem nas áreas de sua vida, inclusive na área financeira, eu me alegro. Eu não tenho inveja, meu irmão. Aqui nós vivemos no meio de pessoas mais simples, mas eu já vivi em igrejas de pessoas extremamente ricas. Pessoas que diziam assim, por exemplo: olha, eu comprei um apartamento novo lá na Barra da Tijuca. Você sabe quanto custa um apartamento na Barra da Tijuca? É de 5 milhões para lá. E a gente se alegrar. Pessoas que trocam de carro de 1 em 1 ano, eu conheci um monte. O meu demorou 5 anos, esperei chegar em 100 mil quilômetros para trocar. E a gente se alegra porque pessoas do bem, homens e mulheres de Deus como eu e como você, não adquirem coisas novas para qualquer tipo de ostentação. Não é ostentação. Nós adquirimos bens para a glória de Deus, para o serviço do Senhor. Eu comprei esse carro, está com 2.000 rodado.
ainda, está novinho ainda, né? Mas todos esses 2.000 que ele está rodado, foi todo usado para a glória de Deus. A não ser os momentos que eu tive que me deslocar para Teixeira, em algum outro tipo de ação, mas é todo usado para a glória de Deus, para abençoar os meus irmãos. Eu não sou invejoso, e nós não devemos ser invejosos. Devemos viver segundo os princípios de Hebreus, capítulo 13, no versículo 5, que diz o seguinte: seja a vossa vida livre de amor ao dinheiro, contentai-vos com o que tendes, porque Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. As pessoas têm que se alegrar com o que têm, não é ficar de olho nas coisas dos outros, não. E aí não estou me referindo ao meu carro, não. Eu estou falando de tantas outras coisas na vida. Veja a fala de Absalão em 2 Samuel, capítulo 15, versículos 3 a 6. Então Absalão disse: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para lhe fazer reverência, ele estendia a mão e pegando nele a beijava. E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha a rei para juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. É isso aí, ó. Feliz com o progresso de Israel. Invejoso, ele não tem alegria, ele tem tristeza, ele fica angustiado, ele fica com o coração apertado, ele fica com raiva, ele acusa, ele faz um monte de coisa. Só tem uma coisa que ele não faz, ele não prospera. Porque ele está perdendo tanto tempo olhando as coisas dos outros que ele não olha para si mesmo. A inveja, queridos, causa divisão, causa intrigas, causa fofocas. E por último, eu quero citar uma outra pequena raposinha que é destruidora, tal qual as que eu citei aqui. É a murmuração. Murmuração. Você sabe o que é murmurar? Murmurar é o ato de se lamentar, reclamar. Murmurador nunca está satisfeito. Quem vai se lembrar aqui, os mais velhos com certeza, daquele desenho do Hip Hard, que era o leão e a hiena. Quem lembra desse desenho? O Hip Hard, né? Aí o leão ia na frente, todo imponente, e a hiena vinha atrás. Oh vida, oh azar. O tempo todo murmurando. Tem crente que é igual ela, é igual a Hard, é igualzinho ela. Murmurador nunca está satisfeito, assim sendo, murmurador é aquele que se queixa de tudo, tudo está ruim para ele. Tudo está ruim para ele. Essa também é uma raposa, uma raposinha destruidora, porque ela torna uma pessoa sempre descontente nas questões ao seu redor, sejam questões relacionadas a pessoas, sejam questões relacionadas a situações. Murmurador é ingrato. Murmurador é ingrato e a ingratidão ela leva à murmuração. Essa raposinha também, muitas vezes faz as pessoas murmurarem contra autoridades. Presta atenção nisso. E eu não vou aqui legislar em causa própria, mas tem verdades que a gente tem que falar. Aqui na primeira igreja batista, acontece também. Quer saber como eu sei? Porque o mesmo diabo que fez a pessoa murmurar, fez a pessoa para quem o outro foi murmurar e falar para mim. Porque o negócio dele é exatamente esse, é fazer essa contenda. E dessa forma o diabo ele vai fomentando o ódio, a ira no coração das pessoas. São aquelas pessoas que ficam plantando raizinha, né, na vida dos outros. Graças a Deus, a minha vida é transformada e eu não trago dores no meu coração por causa disso. Por mais que eu saiba de murmurações, de críticas destrutivas ao meu respeito. E a minha esperança é que outros líderes da igreja também, a exemplo de mim, possam suportar a maledicência.
Maledicência é terrível. E não deixem, queridos, em nome de Jesus Cristo, o diabo alcançar os seus objetivos, e o objetivo dele é semear contenda no meio de nós. Quando começa uma murmuração, quando começa uma crítica destrutiva, quando começa alguma coisa dessa natureza, é uma semente que é lançada. Aquela semente vai crescendo. Aquela semente vai se tornando broto, e daqui a pouquinho, se ela não for arrancada a tempo, ela traz um prejuízo tremendo. E alguém vem dizer, traz um prejuízo, mas graças a Deus a gente arranca o pastor. Você arranca o pastor e arranca a bênção de Deus sobre a sua vida também. Porque se tem um pastor nessa igreja é porque Deus me trouxe para cá. A não ser que eu esteja pregando mentiras. Que eu esteja deixando de ser um pastor. Eu não sou o bom pastor é Jesus Cristo. Mas eu me esforço para isso. Alguém pode dizer, pelo menos mudou a liderança de tal ministério. Não faz isso não, irmão. Se o Ua é líder do ministério de missões, ele pode ser bravo como for, mas é o ministério que Deus deu para ele. Se o Júnior é o nosso, ele não é oficialmente, mas ele é o grande administrador da igreja. Fica bravo não, é porque o Júnior é chato é você. Que não entende que o Júnior faz o melhor pela igreja. A Raia, ela só fala umas coisas estranhas, fala coisas estranhas que edificam a nossa vida. Fica murmurando não, irmão. Fica criticando não. Aproveita o melhor. Se alguém te der um limão, por mais azedo que ele seja, não fecha a cara não. Faz uma limonada gostosa. Se for para mim, faz com adoçante, por favor. Faz uma limonada gostosa e toma. Se você tiver um pepino para descascar, não fica com raiva do pepino não, descasca o pepino, corta em fatias, faz uma salada gostosa e come. Pegue o ruim e aproveite. Aproveite da melhor forma possível. É o que Deus espera de nós. Ministério de homens, ministério de jovens, ministério de mulheres, ministério de finanças é muito importante, é o ministério que menos aparece, mas é o ministério que controla a vida da igreja. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu Ed, que se envolvem nesse ministério, viu Lidiomar? Vocês que se envolvem nesse ministério, que acompanham as necessidades da igreja. Mas eu quero dizer que não é só aqui que acontece isso, em outras igrejas também acontece, em outros contextos também acontece. Pessoas que não têm coragem de falar na cara dos líderes, sejam estes pastores ou líderes de ministério, ou qualquer outra pessoa que esteja na liderança de um projeto. Não tem coragem e ficam com suas lamúrias, suas murmurações e reclamações, e para piorar, na maioria das vezes, sem fundamento. Quando você vai levantar qual é a reclamação, você vai perceber que não tem fundamento. É uma criação de intriga mesmo. Sabe o que é isso? Fruto de uma religiosidade abusiva. Na igreja tem muito disso. E eu dou graças a Deus, dou glórias a Deus, porque na nossa igreja isso é muito raro. Eu falei que acontece, mas é muito raro. E agora eu não estou falando de forma de brincadeira não, estou falando sério, é muito raro de acontecer. Muito raro de acontecer. Tem igreja por aí que a pior coisa que existe é uma assembleia. Eu já fui em assembleia, irmão, não estou exagerando não, Deus sabe que eu não posso falar mentira. Eu fui numa assembleia que um dos diáconos foi armado para a porta da igreja. Armado, com um revólver na cintura, não estou mentindo não. Era um quebra-pau miserável em todas as assembleias. De vez em quando você vê na televisão alguma igreja aí de outra denominação que tem aqueles quebra-pau, aquelas coisas feias, irmão agredindo irmão, irmão xingando irmão, irmão querendo enxotar irmão. Mas a palavra de Deus é firme nesse sentido. Eu gosto muito do texto de 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 a 7, que diz assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram, e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos,
Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti. Antes, a mim eles têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Resultado disso aí é a degradação de Israel no decorrer dos séculos. Dividida, a maioria dos reis de Israel sempre tem uma expressão que se usa, né? E Israel nunca viu um rei tão ruim quanto aquele. Parece que a cada rei que vem bate o recorde do outro. É igual missões, amor, que a gente vai batendo o recorde ano a ano. Parece que os reis de Israel, cada um que chegava batia o recorde do anterior, de maldade, de perversidade, porque é Deus que está falando. Eles não rejeitaram a ti, estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. Decisão deles. Crítica, murmuração. Murmuradores não entraram na terra prometida, a gente conhece a história, não conseguiram a bênção. Vamos, irmãos, em nome de Jesus Cristo, cercar as nossas vinhas. Eu te desafio nessa noite de domingo, em nome de Jesus Cristo, a não permitir que a partir de hoje, qualquer raposinha, presta atenção, qualquer uma, por menor que seja, possa entrar na sua vinha. Que nenhuma raposinha atrapalhe os seus relacionamentos. Que nenhuma raposinha traga prejuízos espirituais à sua vida. Louvo a Deus todos os dias, por Ele me permitir, neste tempo, ser pastor desta igreja. E eu quero pedir em nome de Jesus Cristo, vamos acabar com todas as frestas das cercas da nossa vinha, porque as raposinhas entram pelas frestas. É aquela coisa que eu sempre falo da cunha, é uma frestazinha, entra a cunha, e aí aquela cunha vai dilacerando a madeira, até que lasque a madeira de uma vez por todas. Eu quero que cada um de vocês nessa noite, você que está nos assistindo também, você não caiu de paraquedas aqui não, viu? Deus te trouxe aqui para você ouvir isso. Quero que cada um de vocês nessa noite olhe para o cercado da vinha da sua vida. Precisa consertar alguma coisa? Será que tem algum buraquinho? Você é quem sabe. Você tem identificado algumas raposinhas passeando na vinha da sua vida? Como eu disse no começo, vou repetir. Vamos iniciar a temporada de caça às raposas, em nome do Senhor Jesus. Vamos consertar as cercas, a fim de que nós possamos provar do fruto da vide com alegria, tal qual a noiva se alegra em receber o seu noivo. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Muito embora pregada no coletivo, essa mensagem ela tem um caráter individual. Nós temos uma vinha conjunta, mas cada um aqui tem a vinha da sua própria vida. Tem alguma coisa para resolver? No nome de Jesus, irmão, não perca tempo não. Resolva, conserte a cerca da sua vinha. Espante as raposinhas que já entraram e cuide da sua vinha. Um dia, o noivo vem nos buscar, aleluia. E o desejo dele é que nós sejamos felizes e estejamos felizes e em paz, para viver cada dia da nossa vida para a sua glória e o seu louvor.